Já estamos de volta. Obrigado para você, obrigado porque você está aí com a gente, nos fazendo companhia, e a gente vai conversando através das redes sociais, a gente vai percebendo que você realmente está aí do outro lado. E é só uma luzinha de que existe alguém do outro lado pelas redes sociais, mas a gente sabe que tem muita gente aí que nem tem Twitter, nem tem Facebook, né, e acompanha o programa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui, viu? Minha pergunta hoje é a seguinte: você acha que a gente precisa de pelo menos um dia na semana para descansar, para se desligar da rotina completa e poder elevar nosso pensamento mais a Deus, descansar realmente da nossa rotina? Quero saber a sua opinião, facebook.com/seuprograma, Twitter, @seuprograma. Quero trazer as suas ideias aqui para a nossa conversa. Então, no programa de hoje, conversando, obviamente, aí sobre o 4º mandamento, nessa nossa série sobre os 10 mandamentos dados por Deus e contidos lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Hoje, conversando com a gente, tem o pastor Fabiano Mendes. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. O senhor é pastor onde? Eu trabalho em São Paulo, na Igreja Adventista Nova Semente. E nós temos, inclusive, um programa na TV Novo Tempo, que é o Viva, uma experiência real. Legal. Muito obrigado pela presença, viu? E o doutor Everton Padilha está de volta. Obrigado, doutor, pela presença mais uma vez. Obrigado, Wagner, e a toda a produção pela oportunidade de nós conversarmos sobre um assunto tão importante. Exatamente, e por isso um médico e um pastor, porque o assunto perpassa aí por essas duas grandes áreas, né? Antes da gente começar a nossa conversa aqui, vamos juntos aí saber o que as pessoas nas ruas pensam sobre o sábado, pensam sobre parar um dia realmente para conseguirem descansar nessa rotina louca que a gente vive hoje. Será que isso ainda é possível? O que eu sempre estou tentando falar aqui nessa série sobre os 10 mandamentos esse mandamento realmente ainda é válido para os dias de hoje? Mesmo com toda a mudança social que a gente teve? Então vamos acompanhar. A Leilane foi até as ruas, descobriu o que as pessoas pensam sobre o sábado, sobre o dia de descanso, se é importante ter um dia de descanso e se esse dia tem que ser o sábado. Leilane, boa tarde, com você. Wagner, quem é que não sonha em ter um dia inteirinho para descansar? E falando em descanso, será que quando Deus criou o mundo, Ele se preocupou em criar um dia, em separar um dia, para que nós pudéssemos descansar e ter um relacionamento mais pessoal com Ele? É isso que nós vamos descobrir agora. Você já ouviu alguma vez alguém falando que guarda o sábado? Sim. Não. Você tem alguma opinião em relação a isso? Crença é crença, né? Eu acho que aí é da religião de cada um, né? Fala pra mim, você consegue pelo menos uma vez por semana parar suas atividades e descansar? Então, depende. Em época de prova não dá, porque fica o tempo todo estudando, mas às vezes sábado eu pego assim, dia de folga mesmo, assim, não faço nada de escola, faço só o que eu gosto e, nossa, relaxa. É muito bom. Muito bom. E você, Alessandra? Geralmente fim de semana eu consigo relaxar também bastante, porque não tem nada no dia seguinte, né? Então... Descansar 100% a gente nunca descansa. Eu procuro desligar, mas nem sempre é possível, né? Eu acho que sim, mas depende da convicção religiosa de cada pessoa, tá? Depende muito da religião que a pessoa tem e como encara a vida. E você acha que, quando a gente tem assim, um interesse espiritual, você acha que a gente precisa de um dia especificamente para poder só se destinar a coisas, para fazer coisas ao próximo, ou não? A gente pode fazer durante toda a semana? Não necessariamente necessita de um dia só na semana especificamente para aquilo. A gente precisa tentar, pelo menos tentar trabalhar isso diariamente, em todo momento. Eu acho que sim, porque você se prende uma rotina, né, durante a semana e essa rotina acaba te estressando bastante. Então é legal quando você consegue se desprender disso e fazer coisas diferentes. Você acha que se a gente não tivesse um dia para descansar, a gente conseguiria ser feliz ou ter um controle emocional aí equilibrado? Depende bastante da pessoa, mas seria muito mais difícil. Sem dúvida é importante guardar pelo menos um dia para o descanso, não necessariamente o sábado, né? Mas enfim. Vocês acham que se vocês decidissem todo sábado ter um momento com Deus, ou ter um momento separado para ir na igreja, ou ficar com a família, vocês se sentiriam felizes? Completamente acho que não, mas acho que melhoraria muito pra mim, sabe? Tipo, eu me sentiria melhor, mas não completamente. Eu não sei, pra passar com a família, com os amigos, sim, mas eu não sei, eu não sou muito religiosa. Eu acho que é um bom assim, tirar um tempo pra descansar, né, geralmente. Todo mundo
mundo sabe que o ser humano precisa de pelo menos um dia para descansar. Mas será que existe um dia certo? Será que Deus separou um dia especial para a gente poder descansar? E por que os adventistas guardam o sábado? Essa é a resposta que eu quero saber de vocês aí no estúdio. Fica ligada aí no programa de hoje, viu, Leilane? Porque essas e outras perguntas vão ser respondidas aqui para você e para todos os telespectadores. Eu vou começar vou começar perguntando para o doutor o seguinte, a pergunta de hoje aqui da nossa enquete. O senhor acha, doutor, que é importante ter um dia de descanso? As respostas foram contraditórias ali nas ruas, né? É importante, pensando na nossa saúde? É fundamental. Se você observar como funciona o organismo, ele não é uma máquina que o único órgão nosso que ele funciona continuamente é o coração. Mas mesmo ele tem momentos em que há uma baixa, ele relaxa. Quando você dorme, por exemplo, ele baixa a pressão, relaxa a frequência cardíaca. E nós, como um relógio, nós temos engrenagens. E essas engrenagens, elas têm um ciclo. E esse ciclo, ele é necessário não somente no repouso diário, mas também nós precisamos desligar. Isso é muito importante psicologicamente, mentalmente e também para o próprio organismo. Vários estudos demonstram que quando você adota um regime de descanso adequado, diminui a inflamação corporal. O corpo, ele relaxa, diminui a resposta imunológica inadequada também. Então, agora a gente conhecidamente sabe de algumas pausas que a gente precisa dar na vida. Então, a primeira delas é aquela pausa do sono. A gente, depois de um dia intenso, a gente tem que dormir obrigatoriamente. Quando a gente não dorme, chega até uma hora que o corpo desliga, né? Aquele fato de pessoas que dormem no trânsito e simplesmente apagam. Outra coisa, pelo menos no Brasil, as pessoas têm 30 dias de férias depois de um ano inteiro de trabalho, um outro período de descanso. Agora, existe alguma indicação fisiológica de que a gente precisa parar depois durante uma semana? Um dia da semana ele precisa ser para a gente descansar? É bem interessante o que a ciência nos demonstra. Eu estava até revendo alguns dados e eles fizeram, por exemplo, um estudo científico numa universidade em Israel, e eles pegaram a sociedade durante 10 anos e observaram como é que era a onda de mortes durante a semana. E você sabe o que aconteceu? Uma vez durante a semana, as mortes diminuíam, e esse dia era o dia de sábado. E eles compararam também, isso eu estou falando de um estudo científico, não é nenhum tipo de adivinhação. Eles checaram também nos dias de feriado, que às vezes feriado ele cai fora do ciclo semanal. Sim. Ele cai em outros dias. E eles não viram a mesma tendência. Então o gráfico ele é muito bonitinho de você ver, que tem um dia da semana que as mortes diminuíam, depois elas voltavam dentro do normal. É lógico, e o principal que acontecia era o quê? As pessoas morriam, tinha menos mortalidade de doenças cardiovasculares relacionadas a derrame, AVC, outras coisas que estão relacionadas justamente à interação que você tem entre corpo e mente. E com um dia desse para descansar. Pastor, Deus criou esse corpo, né? Essa máquina aqui que nós nos utilizamos. Eu acho que se ele criou essa máquina, ele entendia que nós precisávamos desse dia de descanso e aí criou o sábado. O ser humano ele foi criado com diversas áreas ou dimensões da vida. E quando Deus propõe o descanso, ele está pensando nessas questões físicas e psíquicas, né? Mas ele está pensando, por exemplo, na necessidade da gente descansar em todas as áreas da vida, né? O emocional, nós precisamos, por exemplo, as questões sociais, investir mais nos relacionamentos, né? Que é uma relação diferente que você tem com o seu chefe no ambiente de trabalho, os clientes, a pressão toda. E quando você tem num dia de folga com o seu vizinho, com seus amigos, com seus familiares, né? E no próprio relacionamento com ele. Então Deus intencionou. E é interessante que esse ciclo de 7 dias, ele não há em nenhum outro lugar da literatura humana, a não ser nas Escrituras. Né? Ele surge da semana da criação de Gênesis, o livro das origens. Né? Desde realmente da primeira semana que esse planeta viveu. Né? E esse ciclo de 7 dias, né, já se intencionou um ciclo maior, por exemplo,
por causa aí dos avanços na época do surgimento das indústrias, né? Pensou-se numa semana de 10 dias para se aproveitar melhor o potencial de produção. Não funcionou. Né? Isso no período da Revolução Industrial, exatamente, né? Não funcionou. O corpo humano pede esse ciclo de 7 dias, a gente dá uma parada. Passou disso, você começa a ter problemas. São muitos aspectos que a gente tem que conversar. Eu vou fazer uma paradinha para o intervalo. O pastor falou, o doutor também, sobre essa questão desse intervalo de 7 dias, esse ritmo de 7 dias. Foi outra palavra que vocês usaram? Eu estou esquecendo. Ciclo. Ciclo, isso. Ciclo semanal com 7 dias. Mas será que obrigatoriamente esse dia de descanso, então, tem que ser no sábado? Porque Deus colocou ali depois da semana da criação e descansou, mas a gente hoje também tem que fazer isso? Outra pergunta, a semana lá da criação no Jardim do Éden, esse ciclo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, se mantém até hoje essa conta ou alguma coisa dos calendários mudaram e se perderam durante alguma parte do processo? Tudo isso e muito mais, a gente volta depois do intervalo, tem muita coisa para a gente conversar, inclusive se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente também. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já.